Medida Provisória 90520119, inconstitucionalidade da contribuição previdenciária do segurado desenregado. Marco Aurélio Serral Júnior e Ana Paula Fernandes. Resumo: o artigo examina a nova contribuição previdenciária trazida pela MP 90520119, incidente nos proventos do benefício de seguro-desemprego, indicando sua inconstitucionalidade, sobretudo a partir dos princípios da solidariedade social, da capacidade contributiva e da equidade na forma de participação no custeio, bem como da regra de imunidade constante do art. 195, segunda, da Constituição Federal. Introdução. Em 11 de novembro de 2019 foi editada a Medida Provisória 905. Esse ato normativo procurou estabelecer, na legislação trabalhista brasileira, o denominado contrato de trabalho verde e amarelo, destinado aos jovens de 18 a 29 anos, uma espécie de política pública de primeiro emprego que flexibiliza a legislação trabalhista no intuito de que novos postos de trabalho sejam gerados. De contrabando, a MP 90520119 acabou tratando também de matéria previdenciária, extinguiu o serviço social com a revogação do art. 90 da Lei 8.213/91, facultou uma espécie de privatização do serviço de reabilitação social e profissional, art. 19 a 23, e, por fim, alterou a situação previdenciária dos desempregados. Quanto a este ponto, a MP 90520119 trouxe as seguintes inovações: a. Os desempregados passam a ser considerados segurados obrigatórios. B. O tempo de recebimento do seguro-desemprego prorroga a qualidade de segurado e o período de graça. C. A necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o montante recebido a título de benefício de seguro-desemprego. O objeto de debate deste artigo se limita às alterações na situação previdenciária dos desempregados e, não obstante a relevância dos demais temas trazidos pela MP 90520119. A matriz teórica de análise adotada neste artigo reside na concepção de que os direitos previdenciários são direitos fundamentais, Serral Jr. 2019. Essa concepção específica impõe algumas consequências em termos de hermenêutica da legislação previdenciária, em particular o escopo de proteção dos segurados como o vetor interpretativo dessa normativa, inclusive no que diz respeito às contribuições previdenciárias. Dentro destas consequências, passamos a analisar a possível deturpação do conceito de salário de contribuição e seus reflexos na concepção da ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, bem como na base de incidência do referido tributo. A metodologia utilizada na elaboração do estudo é unicamente analítico-bibliográfica, não tendo ocorrido pesquisa empírica ou trabalho de campo, em que pese a experiência profissional de ambos os autores na área do direito objeto deste artigo. Alterações na situação previdenciária dos desempregados a partir da Medida Provisória 90520119. A Medida Provisória 90520119 promoveu as seguintes alterações na situação previdenciária dos desempregados. A. Os desempregados passam a ser considerados segurados obrigatórios. B. O tempo de recebimento do seguro-desemprego prorroga a qualidade de segurado e o período de graça. C. A necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o montante recebido a título de benefício de seguro-desemprego.
Essas alterações normativas ganharam a seguinte dicção na Lei 8.213/91. Art. 11. 14. O beneficiário do seguro-desemprego concedido nos termos do disposto na Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e da Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, é segurado obrigatório da Previdência Social, durante os meses de percepção do benefício. Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições. Segunda, até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer a atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, que estiver suspenso ou licenciado sem remuneração ou que deixar de receber o benefício do seguro-desemprego. Também a Lei 8.212/91, pertinente ao custeio da Seguridade Social, foi alterada para resguardar-se a compatibilidade com a legislação de benefícios previdenciários. Art. 12. 16. O beneficiário do seguro-desemprego concedido nos termos do disposto na Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e na Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, é segurado obrigatório da Previdência Social durante os meses de percepção do benefício. Art. 28. Entende-se por salário de contribuição. Nono. Não integram o salário de contribuição para os fins desta lei, exclusivamente. A. Os benefícios da Previdência Social, nos termos e limites legais, exceto o salário maternidade e o seguro-desemprego concedidos na forma da Lei nº 7.998, de 1990, e da Lei nº 10.779, de 2003. 12. Considera-se salário de contribuição a parcela mensal do seguro-desemprego, de que trata a Lei nº 7.998, de 1990, e a Lei nº 10.779, de 2003. Art. 30. 14. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia fica obrigada a reter as contribuições dos beneficiários do seguro-desemprego de que trata a Lei nº 7.998, de 1990, e a Lei nº 10.779, de 2003, e recolhê-las ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Os dois primeiros pontos trazidos pela MP 9052019 merecem elogios: os desempregados passarem a ser considerados segurados obrigatórios e o tempo de recebimento do benefício do seguro-desemprego prorroga a qualidade de segurado e o período de graça. Os benefícios previdenciários, para o próprio segurado ou para seus dependentes, exigem que esteja configurada a qualidade de segurado, conforme disposto no art. 11 da Lei 8.213/91. A inclusão do desempregado no rol de segurados obrigatórios é relevante do ponto de vista social, pois permite que estas pessoas, bem como seus dependentes, possam vir a alcançar a concessão de benefícios previdenciários. De igual importância a medida que permite a prorrogação do período de graça e a qualidade de segurado, pois o sistema previdenciário nacional é baseado em longos períodos de contribuição, e essa nova possibilidade trazida pela MP 9052019 se revela bastante favorável aos segurados,
tanto para que se obtenha o direito aos benefícios previdenciários quanto para que se obtenham valores de benefícios mais vantajosos economicamente. No próximo item nos dedicaremos exclusivamente à análise da constitucionalidade da contribuição previdenciária instituída sobre os proventos recebidos a título de benefício de seguro-desemprego, conforme redação dada ao art. 28, 9, alínea A, da Lei 8.212/91. 2. Análise de constitucionalidade da contribuição previdenciária exigida dos segurados desempregados. Como se viu acima, a partir da edição da MP 9052019 passou-se a exigir contribuição previdenciária dos segurados desempregados, que se tornaram segurados obrigatórios, incidentes sobre os valores percebidos a título do benefício de seguro-desemprego. Art. 28. Entende-se por salário de contribuição. 9. Não integram o salário de contribuição para os fins desta lei, exclusivamente. A. Os benefícios da Previdência Social, nos termos e limites legais, exceto o salário maternidade e o seguro-desemprego concedidos na forma da Lei nº 7.998, de 1990, e da Lei nº 10.779, de 2003. 12. Considera-se salário de contribuição a parcela mensal do seguro-desemprego, de que trata a Lei nº 7.998, de 1990, e a Lei nº 10.779, de 2003. Em uma primeira leitura, mais apressada, essa medida pode ser lida como compatível com o ordenamento jurídico, pois propicia a manutenção da qualidade de segurado dos trabalhadores desempregados, ensejando também a prorrogação do período de graça e eventual reflexos na obtenção e cálculo do valor dos benefícios previdenciários. Porém, essa nova norma contributiva merece uma análise cuidadosa, sistemática, que leve em consideração todo o ordenamento jurídico, em especial os princípios rígidos da Seguridade Social. Em primeiro lugar, indagamos se a medida trazida pela MP 9052019, que é uma medida estrutural da Seguridade Social, definição da qualidade de segurado para os desempregados, se enquadraria nos pressupostos constitucionais para a edição de medida provisória, contidos no art. 62, caput, da Constituição Federal. Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Tratando-se de uma questão nuclear da Previdência Social brasileira, pondera-se que seria mais adequado discutir tal mudança no Congresso Nacional, com a devida participação dos atores sociais envolvidos nessa agenda, técnicos da Seguridade Social, especialistas em direito previdenciário, classe da advocacia, Ministério Público Federal e Defensoria Pública Federal, especialistas e técnicos em direito do trabalho, etc. Portanto, embora esse argumento não venha sendo levado muito em consideração pela jurisdição constitucional, compreendemos que não se encontram preenchidos os pressupostos constitucionais de relevância e urgência necessários à edição de uma medida provisória. Em segundo lugar, veja-se a disposição contida no artigo 194, parágrafo único, inciso V, da Constituição Federal. Art. 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde,
a previdência e a assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social, com base nos seguintes objetivos: v. Equidade na forma de participação no custeio. Esse princípio é um desdobramento, no âmbito específico do custeio da Seguridade Social, do princípio mais abrangente da capacidade contributiva, contido no artigo 145, primeiro, da Constituição Federal. Primeiro, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. O princípio da equidade na forma de participação do custeio, que é ligado também ao princípio da solidariedade social, indica que os cidadãos participarão do custeio da Seguridade Social de uma forma justa, equânime, na medida de suas capacidades econômicas. Aqueles de maior capacidade econômica, como as empresas ou os segurados com maiores remunerações, participarão em maior medida, com alíquotas e bases de cálculo maiores. Aqueles de menor poder aquisitivo, participarão em menor escala do financiamento da Seguridade Social, a partir de alíquotas menores. Aqueles que estiverem desprovidos de renda não terão a obrigação de contribuir, durante aquele período. As pessoas em situação de desemprego, recebendo o benefício de seguro-desemprego, encontram-se em situação de notória vulnerabilidade econômica, sendo, inclusive, objeto da proteção previdenciária. Outrosim, os valores pagos a título de benefício de seguro-desemprego são transitórios e de valor baixo, com nítido caráter alimentar. Assim, compreende-se que a cobrança da contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de benefício de seguro-desemprego ofenderia ao art. 194, v, da Constituição Federal. Por outro lado, deve ser sublinhada a imunidade tributária conferida sobre os benefícios previdenciários constante do art. 195, segunda, parte final. Segunda, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201. Ora, o benefício de seguro-desemprego, embora previsto em legislação própria, Lei 7.998/90, compõe o sistema protetivo da Previdência Social, conforme fica claro de uma simples leitura do artigo 201, inciso 3º, da Constituição Federal de 1988. Art. 201. A Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a terceira, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Estas disposições constitucionais a respeito da imunidade conferida aos benefícios previdenciários também impede a cobrança de contribuição incidente sobre os valores recebidos a título de benefício de seguro-desemprego. Por fim, deve ser considerada no exame de constitucionalidade da contribuição incidente sobre os valores recebidos a título de benefício de seguro-desemprego a própria ideia de solidariedade social, esculpida no artigo 195, caput, do texto constitucional.
Art. 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. A ideia trazida pelo princípio da solidariedade reside na concepção de que toda a sociedade, de forma direta ou indireta, envidará esforços para o custeio da Seguridade Social, na medida de suas capacidades, dela fazendo uso ou não. Diante destes três argumentos que apresentamos neste tópico, compreendemos que a exigência de contribuição previdenciária sobre os proventos percebidos pelo segurado desempregado é inconstitucional. 3. Do fato gerador da contribuição previdenciária, exercício da atividade remunerada. É justificada a preocupação com o equilíbrio atuarial do sistema de seguridade social instituído, o que tem nos levado a uma avalanche de novas regras e a tentativa de aumento das contribuições vertidas para os cofres públicos. Porém, é importante observar que equilíbrio e economia não poderão ser aplicados isoladamente, mas, sempre em conjunto com a correta implementação dos direitos dos cidadãos. O equilíbrio financeiro e atuarial, tão relevante em qualquer sistema previdenciário, assegurado constitucionalmente, artigos 40 e 201, não deve vigorar isoladamente ou com primazia. É elemento estrutural do sistema que deve ser respeitado, mas não pode sobrepujar a finalidade principal da Seguridade Social, que é levar proteção social aos cidadãos em momentos de contingência social, CERAL, 2012. Assim, o sistema que prevê direitos deve associadamente prever sua forma de custeio. E foi exatamente por este motivo que o poder constituinte originário tratou de estabelecer as regras gerais de custeio do sistema de seguridade no texto constitucional, mais especificamente em seu artigo 195. A literalidade do referido artigo nos mostra que a Seguridade Social será custeada por toda a sociedade, por meio das contribuições sociais devidas pelo empregador, empresa e entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, b. a receita ou o faturamento, COFINS, c. o lucro, CSLL, e segunda do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social. Nesse contexto, podemos afirmar que, quanto às contribuições previdenciárias, o fato gerador vem expressamente delimitado no corpo do texto constitucional hipótese de incidência tributária, no dizer de Ataliba, 1997, e novas contribuições previdenciárias somente poderão ser estabelecidas mediante utilização do instrumento normativo da lei complementar. A ideia da solidariedade e diversidade da fonte de custeio como base legal de arrecadação previdenciária, expressa na Constituição Federal em seu art. 195, alterou de modo significativo as contribuições vertidas para o Caixa da Seguridade Social. Porém, um importante postulado constitucional foi mantido. A CF/88 elegeu o trabalho, atividade laboral remunerada, como fato gerador da incidência de contribuição social previdenciária devida pelo trabalhador, e não todas as receitas recebidas pelo segurado. Para melhor esclarecer detalhes da aplicabilidade deste postulado,
tratou de disciplinar o referido artigo por meio da edição da Lei nº 8.212/91, conhecida como Lei de Custeio da Previdência Social. Tanto o artigo 195 da CF/88 como a referida Lei de Custeio estabelecem que a tributação previdenciária está claramente ligada aos rendimentos do trabalho. A doutrina segue neste sentido, como podemos observar as pontuações de Fábio Zambit. Tanto histórica como normativamente, a contribuição previdenciária é delimitada a rendimentos do trabalho, tendo em vista o objetivo das prestações previdenciárias em substituir rendimentos habituais do trabalhador, os quais, por regra, são derivados da atividade laboral. Ou seja, a legislação vigente, de forma muito clara, delimita a incidência previdenciária, em qualquer hipótese, a rendimentos do trabalho, Zambit, 2016. Observe-se que esta foi uma opção da própria Constituição Federal e que, mesmo após a S. número 20/98, continuou optando por tributar, em relação aos segurados, somente os rendimentos do trabalho. Registre-se que, embora a S. número 20/98, tenha trazido o conceito de contributividade para dentro do sistema, ao ampliar as possibilidades de incidência da cota patronal previdenciária, estendendo-as também às parcelas pagas em contraprestação da prestação de serviço da categoria de contribuintes individuais, disciplinado posteriormente pela Lei nº 9.876/99, e ao dar nova redação para o art. 22, e da Lei nº 8.212/91, responsável pela previsão da cota patronal previdenciária, não alterou sua incidência, que continuou sendo a verba advinda do trabalho. Vejamos. Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Assim, o legislador ordinário, ao disciplinar as inovações trazidas pela emenda constitucional citada, alargou a incidência da cota patronal previdenciária, mas manteve sua base de incidência. Ou seja, é evidente que a incidência da contribuição previdenciária ainda é restrita aos rendimentos do trabalho, o que nos leva à conclusão de que o fato gerador constitucionalmente previsto para a contribuição previdenciária não abarca o desemprego involuntário, onde, por óbvio, há ausência de trabalho. Portanto, embora a emenda constitucional 20/98 e a legislação que a regulamentou tenha ampliado a base de incidência da cota patronal, é necessário mencionar que esta foi unicamente no sentido de incluir na responsabilidade das empresas outra classe de segurados, contribuintes individuais, além da categoria dos empregados prevista originalmente. Neste sentido, o mesmo ocorre com a parcela de contribuição devida pelos segurados, não foram criadas novas categorias, ou modificado seu fato gerador, tão somente foram alteradas suas alíquotas e o responsável tributário.
considerando que esta foi a principal alteração ocorrida na sistemática do custeio previdenciário desde a instituição da Previdência Social no bojo da Constituição Cidadã de 1988, no que se refere à classificação de segurados, suas contribuições e responsabilidade tributária, verificamos que a MP 9052019 tenta por via equivocada promover significativa alteração no fato gerador da contribuição que não se coaduna com o ordenamento jurídico existente. Para melhor compreender a profundidade da questão debatida, é necessário analisar o que torna um segurado contribuinte obrigatório da Previdência Social, e em quais casos ele possui a faculdade de optar ou não pela contribuição. Essa resposta é fácil e decorre da própria legislação, pois é a ocorrência do fato gerador justamente o que diferencia o segurado obrigatório do facultativo. Aquele que exerce atividade remunerada contribui obrigatoriamente para o sistema, enquanto que quem não auferir renda advinda de sua atividade só pode contribuir de modo facultativo, diferença que impõe limitações maiores aos facultativos do que aos obrigatórios nas regras gerais de manutenção da qualidade de segurado e regularização de contribuições em atraso. Ou seja, a classificação não é apenas de ordem pragmática. O ordenamento foi tão criterioso ao estabelecer tais diferenças que, após apontar a classificação dos segurados de acordo com a ocorrência ou não do fato gerador, ainda apontou diferenças na apuração da base de cálculo em cada uma de suas subclassificações, o que nos demonstra que para o legislador ordinário a contribuição obrigatória está seriamente atrelada à ocorrência do fato gerador, atividade remunerada. E a definição de ocorrência do fato gerador está amplamente ligada à definição de salário de contribuição, que serve como base de cálculo das contribuições previdenciárias. Alterar seu núcleo significa abrir caminho para interpretações disfuncionais do sistema tributário, prejudicando toda sorte de contribuintes e a própria administração pública. E para demonstrar o equívoco em se tentar atribuir ao desempregado a característica de segurado obrigatório, passamos a demonstrar como o sistema está organizado. Nos termos da legislação previdenciário/tributária, a base de incidência da contribuição corresponde de uma forma para cada categoria de segurado. No caso dos obrigatórios, aqueles cujos recolhimentos são compulsórios, ocorrência do fato gerador, atividade remunerada, temos de acordo com a art. 28, da Lei 8212/91, formas distintas a serem consideradas para a determinação da base de incidência da referida contribuição. Vejamos. A. Para os segurados empregados e trabalhadores avulsos à remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos que lhes são pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. Assim, as gorjetas, as horas extraordinárias, os adicionais, as comissões e quaisquer outros ganhos habituais, ainda que sob a forma de utilidades, moradia, alimentação, etc., bem como os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial deverão integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. O fato gerador aqui será a apuração no regime de competência. B. Para o empregado doméstico, a remuneração registrada na carteira de trabalho e previdência social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração. Fato gerador apurado em regime de competência.
c. O contribuinte individual será observada a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês. Sendo, portanto, somatório de toda a remuneração mensal do trabalhador, mas sempre com observância do teto estipulado. O fato gerador será apurado sob regime de caixa. As 3 hipóteses que vimos até o presente momento tratam de segurados em exercício de atividade remunerada, ou seja, em pleno exercício do fato gerador, o que os torna segurados obrigatórios. Somente o indivíduo que não possui atividade remunerada pode contribuir como segurado facultativo. E é exatamente por isso, não auferir renda advinda de sua atividade profissional, que torna sua condição junto ao sistema facultativa. No caso de um indivíduo em situação de desemprego, a legislação sempre previu a faculdade, o direito de optar ou não pela contribuição aos cofres da Previdência, já que estaria este claramente em momento de contingência social, sendo, inclusive, atendido pelo Estado por meio do seguro-desemprego. Assim, torná-lo contribuinte obrigatório pode desnaturar todo o sistema previdenciário, modificando o conceito de fato gerador da exação fiscal e prejudicando o regramento de sua base de incidência, antes coerente. É importante frisar que tal alteração, além de trazer reflexos socioeconômicos, que vão afetar a vida financeira dos segurados em momento de vulnerabilidade, ainda deturpa o conceito do fato gerador da contribuição previdenciária, o que deve ser coibido, vez que promove uma antinomia no sistema que pode ter efeitos perigosos para toda a sociedade, afetando regras de direito do trabalho, tributário e previdenciário. O que seria inapropriado, pois a Constituição Federal foi categórica e taxativa ao eleger a atividade remunerada como fonte precípua de contribuição previdenciária. Observe-se ainda, que a própria Receita Federal ao definir as bases de cálculo da contribuição dos segurados, nos termos do art. 108, segundo, da NRFB 9712009, esclareceu que no caso dos contribuintes individuais, no mês em que não for paga nem creditada remuneração, ou não houver retribuição financeira pela prestação de serviço, os segurados contribuintes individuais poderão, por ato volitivo, contribuir facultativamente para a Previdência Social. Também este argumento nos proporciona a conclusão de que no RGPS, caso não exista retribuição financeira advinda do exercício do trabalho, não há que se falar em contribuição de cunho obrigatório. Tributar os proventos do benefício de seguro-desemprego seria como considerar o desemprego involuntário como fato gerador de contribuição previdenciária, tratando o valor recebido a título benefício previdenciário como base de incidência da contribuição, o que beira a incoerência, uma vez que corrompe toda a conceituação trazida no texto constitucional e regulamentada pela Lei de Custeio, na formação e aplicação da exação tributária. 4. Uma abordagem constitucionalmente mais adequada para o segurado desempregado. Deve-se registrar, de pronto, que é louvável a tentativa de inclusão, ou de uma inclusão mais efetiva, do desempregado no âmbito da cobertura de proteção proporcionada pela estrutura de seguridade social. Todavia, deve-se discutir com propriedade os melhores instrumentos para que isso se dê. E que esses instrumentos sejam, não somente eficazes, mas compatíveis com o restante do ordenamento jurídico. Os direitos previdenciários possuem a natureza jurídica de direitos fundamentais, será o Jr. 2019, o que impõe que a proteção social aos segurados,
inclusive aos desempregados, seja bastante efetiva. Essa discussão ganha ainda mais relevância quando se depara com o regime contributivo bastante mais rígido imposto aos segurados pelo artigo 29 da Emenda Constitucional 1032019. Art. 29. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o 14 do art. 195 da Constituição Federal, o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido. Segunda, utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra, ou terceira, agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências, para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos nos incisos I, segunda e terceira do caput somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. Diante deste novo modelo contributivo trazido pela Emenda Constitucional 1032019, a contribuição previdenciária incidente sobre o benefício de seguro-desemprego pode se relevar totalmente inócua, pois possivelmente ficará abaixo do salário mínimo, deixando de surtir qualquer tipo de reflexo em termos de benefício previdenciário para os segurados desempregados, frustrando totalmente o telos da norma trazida pela MP 9052019. Nesse sentido, propõe-se uma alternativa hermenêutica que se entende mais próxima da realidade social brasileira, e que conta com total respaldo nas normas constitucionais discutidas acima. O segurado desempregado é pessoa em situação de vulnerabilidade social, destituída, nesse momento, de capacidade contributiva, deverá ser objeto da proteção social e não, nesse momento, responsável pelo seu custeio. Diante desse cenário, cremos que o ideal, e que conta com respaldo constitucional, conforme delineado acima, seria deixar de exigir a contribuição previdenciária sobre os proventos de seguro-desemprego e, ainda assim, manter essa condição como hipótese de manutenção da qualidade de segurado e do período de graça, à semelhança de outras hipóteses que já constam do art. 15 da Lei 8.213/91. Por fim, deve-se pontuar que essa solução não corresponde a conceder direitos previdenciários sem correspondente fonte de custeio. Isso porque só será beneficiário do seguro-desemprego aquele que anteriormente trabalhava e possuía uma situação contributiva regular, sendo, portanto, segurado. Mas, também, porque a prorrogação da manutenção da qualidade de segurado e do período de graça, à semelhança do previsto nas demais hipóteses do art. 15 da Lei 8.213/91, não corresponde à concessão de novo benefício, mas se trata de aplicação de tratamento mais adequado aos segurados, excepcionando as regras gerais, mediante a incidência do caráter social da Previdência. Trata-se, apenas, da intenção de dar tratamento mais adequado ao segurado no conjunto do sistema previdenciário quando reconhecida sua vulnerabilidade, nos termos buscados pela Constituição da República, que consiste na operacionalização do conceito prático de dignidade humana. Conclusões. A nova contribuição previdenciária trazida pela MP 9052019, incidente nos proventos do benefício de seguro-desemprego, é configurada por sua notória inconstitucionalidade,
sobretudo a partir dos princípios da solidariedade social, da capacidade contributiva e da equidade na forma de participação no custeio, bem como da regra de imunidade constante do art. 195, segunda, da Constituição Federal, que impede a incidência de contribuição sobre valores recebidos a título de benefícios previdenciários. A criação de nova contribuição previdenciária, cuja hipótese de incidência não esteja prevista originariamente no texto constitucional, demandaria a utilização do instrumento da lei complementar. Porém, como demonstrado neste artigo, a nova exação trazida pela MP 9052019 é, estruturalmente, impossível de ser criada no ordenamento jurídico brasileiro. As contribuições previdenciárias possuem uma restrita linha de aplicação, pois, conforme bem delimitado pela Constituição Federal e pela Lei de Custeio Previdenciário, estas exações se referem exclusivamente a valores advindos do trabalho, portanto, verbas de natureza remuneratória, o que não se coaduna com a aplicação da contribuição previdenciária sobre valores advindos do benefício do seguro-desemprego. Aceitar a obrigatoriedade de contribuição previdenciária por parte do benefício do seguro-desemprego, além de deturpar o conceito de fato gerador desta exação, ainda prejudica o segurado no seu momento de maior vulnerabilidade social. Nesse sentido, propõe-se uma alternativa hermenêutica que se entende mais próxima da realidade social brasileira, com total respaldo nas normas constitucionais discutidas acima, que é a ideia de que o período de recebimento do seguro-desemprego seja apto a prorrogar o período de graça, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias nesse lapso temporal. Espera-se que essa solução mais adequada à situação previdenciária dos segurados desempregados seja levada em consideração pelo legislador durante o processo legislativo de conversão em lei da medida provisória 905/2019.